Eu sou a Elisiane Silveira e vou apresentar para vocês o artigo intitulado E agora, professores? O que fazer com o material didático produzido no ensino remoto emergencial? Este foi um trabalho produzido em parceria com os colegas do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, da Universidade Federal do Rio Grande e da Universidade Federal do Pampa. Bom, todos sabemos que as repercussões da pandemia na educação modificaram de forma substancial a atuação docente nos últimos anos. Para atender às demandas do ensino remoto emergencial, que foi estabelecido como uma forma alternativa às atividades pedagógicas presenciais, os professores se viram como produtores e curadores de materiais didáticos para uso e reuso em suas salas de aulas virtuais. Então, o que aconteceu foi uma intensificação de uma rotina de organização, produção e curadoria de materiais didáticos, mídias, conteúdos e suportes tecnológicos para uso e recurso nas salas de aulas virtuais. Este movimento, ao longo do período pandêmico, ele gerou um grande acervo de materiais didáticos utilizados. Para muitos professores, então, essa gama de recursos educacionais adequados a essa nova conjuntura deram origem a mais desafios. Eles se perguntaram o que fazer com este material, de que modo aproveitar esse potencial, como disponibilizá-los para reuso, de que forma lidar com os direitos autorais. Então, ainda que no campo educacional a disseminação de tecnologia seja intensa, Tori afirma que serem diversos os problemas que impedem um melhor aproveitamento do potencial dos materiais didáticos já utilizados nos processos de ensino e de aprendizagem. Entre eles, o autor cita as dificuldades relacionadas ao aproveitamento, à localização, ao intercâmbio institucional desses recursos, como a utilização entre pares, por exemplo. Diante desse contexto, então, esse estudo ele tem por objetivo mapear estratégias para a otimização dos recursos didáticos produzidos, selecionados e utilizados por professores no ensino remoto emergencial. Bom, o presente artigo, então, ele teve como percurso metodológico um caráter exploratório, né, que ele tem uma investigação empírica que permite que nós, pesquisadores, realizemos interrelações entre os conceitos abordados e, para atender este tipo de investigação, adotamos então o procedimento de coleta de dados, né, em estudos científicos acerca do tema. Começamos então com o ensino remoto emergencial, ele se tornou uma solução momentânea alternativa, né, à restrição das aulas presenciais no contexto da pandemia de Covid-19. E então, nesse cenário, as atividades educacionais elas começaram a ocorrer por meio de tecnologias digitais em rede. Então, ele exigiu repentinamente então novos formatos de ser e fazer educação. A produção de material didático neste contexto, então, exigiu um esforço de busca de materiais já existentes e relacionados diretamente com os conteúdos previstos nesses componentes curriculares, né? De forma muito empírica e desorganizada, os professores e educadores, então, passaram a procurar como expressões curadoria educacional digital, curadoria digital de conteúdos, objetos de aprendizagem, ainda que eles desconhecessem, né, esses termos, e também alguns recursos das tecnologias digitais de informação e comunicação. Mas, superado esse pânico inicial, alguns educadores mais persistentes eles começaram a encontrar estratégias. De forma geral, os professores da educação superior eles concentraram seus esforços, né, na produção de material didático em 5 frentes de trabalho. Nós trouxemos por meio de uma ilustração um infográfico dessas frentes de trabalho desenvolvidas pelos professores no contexto do ERE. Então, elas foram relativas à produção de apresentação multimídia, produção de videoaulas, produção de tutoriais, de podcasts ou de textos autorais. A jornada de apropriação das ferramentas tecnológicas voltadas à produção de conteúdos didáticos foi realizada pelos professores em ritmos e qualidades diversas, visto que as instituições de ensino superior não adotaram um comportamento homogêneo de apoio e capacitação do seu corpo docente. Então, as ações de capacitação docente para a curadoria digital em busca de objetos de aprendizagem foram relevantes e atuais, foram o foco principal, né, o foco prioritário dessas instituições. Então, o que seriam esses objetos de aprendizagem? A utilização do OAA foi uma solução encontrada para a elaboração de materiais didáticos. No entanto, o desnorteamento de parte da categoria docente revelou que discussões sobre o uso dos objetos de aprendizagem ainda precisavam ser ampliadas, né? Então, nesse cenário, se destacam os recursos educacionais abertos, que se diferenciam pela possibilidade de serem alterados e redistribuídos com licenças similares às de softwares livres. Então, esses materiais
são recursos de aprendizagem disponibilizados em qualquer formato de mídia, que esteja sob o domínio público ou com licença aberta, respeitando a premissa da reutilização, da adaptação e da redistribuição por terceiros. Então, à medida que a produção e a disponibilidade desses recursos aumentam, torna-se cada vez mais necessário compreender estratégias de curadoria educacional, visando um processo de busca e seleção mais eficiente de todos esses recursos abertos, né, que são disponibilizados na web. A curadoria educacional, na prática, ela significa cuidar e zelar pela qualidade e confiabilidade dos conteúdos, sendo um processo que envolve triagem, avaliação e reorganização desses materiais. Conforme pesquisa realizada por Rodrigues, então, a lógica da curadoria educacional costuma funcionar através de 6 etapas que a gente ilustrou nesta figura. Então, ela passa por um período de seleção que envolve a temática, o público-alvo, a pesquisa, a avaliação, plano de aula e, por fim, o compartilhamento desses materiais. Então, o educador, após assumir o papel de curador, ele deve verificar quais estratégias de reuso e compartilhamento são possíveis de adotar. Diante disso, mais algumas perguntas são suscetíveis a discussões entre os docentes, né? Como publicar e compartilhar os materiais didáticos produzidos? Onde publicar esses materiais? É possível reutilizar esses materiais? Bom, sim. Diante disso, temos algumas soluções que seriam os repositórios referatários. Então, são ambientes online que são públicos, né, como Educaps, ProEdu, plataforma MacRed, o portal do professor, que são lugares onde tu pode depositar esses conteúdos e todos esses materiais produzidos. Bom, e quanto ao reuso? Os recursos educacionais abertos, eles devem se prestar também a serem adaptados ou remixados. Então, isso implica a modificação do recurso, sua fusão com outros, a criação de derivativos e assim por diante. Mas é importante atentar aos tipos de compartilhamento e licenciamento desses materiais produzidos. Lito e Matar, eles apontam que o maior desafio para o uso e criação desses REAs são os direitos autorais. Então, neste caso, uma das soluções surgidas foram as licenças dos tipos Creative Commons, que são combinações de mais ou menos livres, de licenças do tipo livres, conforme ilustrado na figura a seguir. Essa imagem foi elaborada por nós, autores, com base em Lito e Matar. Ele classifica os tipos de licença quanto à sua atribuição, quanto ao seu uso, se é comercial ou não, se ele pode ser dar origem a materiais derivados ou não. E isso é um recurso muito importante e uma estratégia que a gente identificou para a utilização por parte dos professores. Bom, a partir do mapeamento dessas estratégias desenvolvidas pelos educadores referentes à produção, seleção e utilização de material didático-pedagógico, para dar conta de atender esses estudantes no contexto pandêmico, por meio do ensino remoto emergencial, se constatou que muito foi feito através do esforço em conjunto. Mas um novo desafio se apresenta. Quais as estratégias pedagógicas podem ser utilizadas para o aproveitamento de todo esse material? É importante ressaltar que esse vírus ele deixou sequelas físicas, psicológicas, emocionais e sociais em todos os indivíduos, em maior ou menor grau de intensidade. Sim, sendo muitos estudantes retornarão às aulas com comprometimentos nos seus processos de aprendizagem, em vários aspectos, os quais vão demandar novos métodos de ensino para a realização das atividades escolares. Então, estratégias pedagógicas como a sala de aula invertida, o ensino híbrido, são algumas das muitas possibilidades de aproveitamento deste material produzido, como recurso pedagógico para otimizar, dinamizar e enriquecer a prática docente. Então, como considerações finais, a gente entende que o retorno às atividades presenciais escolares tem trazido consigo o desejo dos educadores de reaproveitamento e resgate desses seus esforços midiáticos desenvolvidos durante o período do ensino remoto emergencial, identificando também o anseio de que o acervo produzido possa não ser só reutilizado, mas também compartilhado com seus pares para que esse esforço ele não seja esquecido e que as aulas presenciais ganhem uma riqueza e diversidade midiática num mundo cada vez mais conectado. Entendemos também que a visibilidade acadêmica desses recursos educacionais produzidos pode ser potencializada, desde que o educador lance mão de estratégias para compartilhar, licenciar e adequar suas estratégias pedagógicas para novos contextos.
Entendemos, por fim, que a semente do ensino online, com a produção de recursos educacionais digitais, pode encontrar um campo mais fértil para florescer se os educadores brasileiros não perderem a oportunidade de compartilhar suas produções midiáticas digitais. Muito obrigada a todos pela sua atenção. Qualquer dúvida ou sugestão, vocês podem entrar em contato por meio deste e-mail. Essas são algumas das referências que utilizamos para montar essa apresentação e também para a construção do artigo. Muito obrigada a todos e um bom evento a todos nós.